aluno, estamos de volta e o bate-papo ainda não terminou com aquele pronome relativo que é anafórico e catafórico ao mesmo tempo. Com aquele pronome relativo que rejeita artigo antes e depois, só um. Qual? Cujo, professora. Mais um exemplo. O assunto cuja explicação entendi era interessantíssimo. Muito interessante, né? Oração principal, o assunto era interessantíssimo. O assunto, o qual, já sei, esse cujo é pronome relativo e ele representa o seu antecedente. Mais que isto, o cujo tem de aparecer preso por dois substantivos. De um lado, assunto, do outro lado, explicação. E fique atento, porque a concordância acontece no próprio relativo. O pronome relativo cujo, ele denuncia a flexão de gênero e número. Mas a pergunta agora que procede é, professora, com quem ele concorda? Com o termo antecedente ou com o termo consequente? Olha o exemplo, já há a resposta. Se esse cujo concordasse com o antecedente, ele teria que aparecer no masculino. O assunto cujo, mas ele apareceu no feminino. Logo, ele concordou com explicação. É para memorizar, hora de memória. Cujo é pronome relativo, variável, sempre acumulando anaforia e cataforia. O motivo é que ele só poderá ser acionado em uma relação de posse. E eu só descubro posse se eu estudar a relação entre as palavras. Por isso, o assunto cuja explicação entendi é a explicação dele, do assunto. Sempre o termo consequente é que vai ser pertencente ao antecedente. E mais, cujo anuncia flexão, porque ele sofre concordância, mas ele concorda com o termo que vem depois, nunca com o termo antecedente, sim com o termo consequente. Concordância em gênero e número, ok? E a função sintática, Cláudia? Mole, mole. Eu entendi a explicação do assunto. Eu entendi a explicação dele, do assunto. Relação de posse, adjunto, adnominal. 10 para você. Hora de um novo convidado. Você já sabe que o cujo só pode assumir uma função sintática. Por isso foi tão rápida a passagem por esse pronome relativo. Mas agora surge o quando. E o quando? Dá ideia de quê? Não sabe? Sujeito e objeto direto. Não confundir quanto com quando, ok? Então, o pronome relativo quanto, ele só poderá assumir duas funções sintáticas. Sujeito e objeto direto. Eu sei que você deve estar se interrogando. Olha a pergunta. Cláudia, eu nem sabia que quanto poderia ser pronome relativo. Eu já sei que a conversa pode ter sido essa daí. Pode sim, meu aluno. O quanto pode ser relativo. O onde pode ser relativo. O quando, o como podem funcionar como pronomes relativos. Basta eles representarem o antecedente. É esta a matemática. Se uma palavra recupera antecedente, ela está relativa em relação a esta palavra. Então, vai ser fácil, Cláudia. Só há duas funções, eu vou ficar focado nessas duas funções. É anafórico? Sim, todo relativo é anafórico. Só o cujo acumula. Vamos nós para a função de sujeito. Todas quantas estiveram na festa ficaram felizes? Oração principal, todas ficaram felizes. Você observou, né? Quem ficou feliz? Todas, sujeito. E o quantas é pronome relativo? Vamos trocar? Todas as quais estiveram na festa, valeu o macete, acabou. Já sei que quantas é pronome relativo que representa o antecedente todas. Cláudia, o antecedente do pronome relativo não tem de ser substantivo ou palavra substantivada. Todas é um pronome indefinido substantivo. Está no lugar do nome, poderoso é, logo pode ser sujeito. Beleza? E como fica a frase? Todas estiveram na festa. Quem
teve na festa todas, que é sujeito. Eu recupero essa função e coloco lá em quantas. Outra possibilidade de objeto direto, ele encontrou tudo aquilo quanto procurava. Então, ele encontrou tudo aquilo o qual procurava. Nova redação. Ele procurava tudo aquilo. Quem procurava? Ele, sujeito. Mas quem procura? Não procura algo? Então, ele procurava o quê? Tudo aquilo. Objeto direto? Volto e chamo esse quanto, que eu sei que é pronome relativo, de função sintática, objeto direto. E agora, acabou. Só há duas possibilidades de funções sintáticas para o pronome relativo quanto. Então você já sabe qual é a preferência de professor que elabora questões. A preferência ou estará no pronome relativo que é riquíssimo, ou no quem, que também é riquíssimo, ou no qual, que também é riquíssimo, ou no cujo, que também é riquíssimo. Isso quer dizer que os próximos pronomes relativos, partindo deste daí, são menos recorrentes. Mas quando cai em prova, costuma o pronome relativo quanto detonar, assim como, quando, porque são relativos mais raros. Beleza? Onde? O onde pode ser pronome relativo? Sim. Basta apresentar um antecedente substantivo. Você já decorou a estrutura, né? Mas e a função sintática? Mole, só pode ser uma. Adjunta adverbial. O cujo só pode ser adjunta de nominal. E o onde só pode ser adjunto adverbial. Adverbial de qual circunstância? Dá para adivinhar? De lugar. Vamos nós. A casa onde morava será demolida. Oração principal, a casa será demolida. Professora, por que esse onde é pronome relativo? Olhe para frente do onde, apareceu casa, que é substantivo. Segundo recurso, troque por um relativo universal. A casa a qual morava, a casa que morava. Se você trocou por um relativo e funcionou, qual é a lógica? O onde é relativo também. Nada de confundir o onde quando esse não apresenta antecedente e, nesse momento, não mais poderá ser pronome relativo. Onde você está? Ok. Se eu comecei a minha oração pelo onde, ele está interrogando. Concordas comigo? Então, sem antecedente, sem pronome relativo. Com antecedente, pronome relativo. Assim fica bem fácil. E qual é a função sintática? Meu aluno, eu não precisaria nem criar uma nova redação, porque eu já decorei que esse onde é adjunta adverbial. Mas para não quebrar a nossa corrente, eu morava na casa. Quem morava? Eu, sujeito simples. Mas quem mora, mora em algum lugar. Morava onde? Na casa e não no apartamento. Na casa. Não é o lugar? Esse verbo sendo intransitivo, ele veio acompanhado de um adjunta adverbial de lugar. Função sintática única para o pronome relativo onde. Continue. Chega o como. O como também é carta coringa, raro no papel de relativo, mas se ele apresentar antecedente, não há como fugir. Relativo será. E ele também só uma função sintática. O como será um circunstancial. Ele representará a função sintática de adjunta adverbial também, só que de modo. Você está observando quais pronomes relativos só poderão assumir uma função sintática? É importante você memorizar, porque você ganha logo uma questão sem gastar muito tempo. O cujo, função sintática, só serve adjunta de nominal. O onde, função sintática, só serve adjunta adverbial de lugar. O como, só uma função sintática, adjunta adverbial de modo. E daqui a pouquinho chegará o quando, adjunta adverbial de tempo. Não se esqueça do quanto. Só há duas funções para este: sujeito ou objeto direto. Ganhos fáceis, para os mais complexos você gastar mais tempo. Ok, qual é o macete desta função sintática, Cláudia? A Agência da Saúde já revisou
a maneira desastrosa como foi tratada o surto de gripe. Então, maneira desastrosa com a qual foi tratada o surto. Já sei que esse como funcionou como pronome relativo. E mais, maneira desastrosa, maneira é substantivo, é o antecedente referência. Um macetezinho, o pronome relativo como, no comum, traz como antecedente a palavra maneira ou modo. Pode fazer um teste, modo e maneira, como seu núcleo correlato. Reescrevendo. O surto de gripe foi tratado de uma maneira desastrosa. Olha lá, função de modo. A forma, o modo que foi tratado esse surto foi um modo desastroso. Beleza? Ok. Anafórico, todos. Vamos para mais um pronome, o quando, que você já parte com uma função sintática no coração e na mente. Quando só pode indicar tempo, Cláudia, e é a função sintática dele. Só pode ser adjunta adverbial de tempo. Mas o que fazer para não confundir o pronome relativo quando com conjunção adverbial quando? É só você observar se há antecedente. Se existir antecedente, é pronome relativo. Mas se a oração já for inaugurada por esse quando, meu aluno, não há antecedente. E aí será ou um pronome interrogativo, ou um advérbio interrogativo, ou uma conjunção temporal, vai depender do contexto. Neste momento, há antecedente. Aquele momento, quando se entendeu a piada, é único. Aquele momento é único, oração principal. Mas você percebeu o vocábulo momento, que é substantivo. E são sinonímicos. Aquele momento, se entendeu a piada. Já sei. No momento em que se entendeu a piada, entendeu-se a piada em um determinado momento. É ideia de tempo. Então, a oração inaugurada pelo quando é uma oração adjetiva explicativa. O quando agora não é advérbio nem conjunção, porque ele possui antecedente. Se é pronome relativo, há função sintática para ele. E nesse momento, você não gastará seu tempo para descobrir a função sintática de um pronome relativo quando, porque só pode ser um adjunto adverbial. De qual circunstância? Tempo. Beleza? Meu aluno, você observou que ainda não falamos do pronome relativo qual, ok? Nós falamos de forma sempre acessória. Eu vou agora pausar e dar algumas dicas sobre esse qual. O pronome relativo qual, ele também é considerado um pronome relativo universal, porque ele também aceita qualquer antecedente. Coisa, pessoa, animal, sentimento, lugar, qualquer um. Só que traz uma característica. Ele não é invariável, ele é variável. Mas a variabilidade do relativo qual não está nele mesmo, e sim no artigo que o acompanha de maneira obrigatória. Legal? Hora de praticar. Hora de praticar é hora muito séria. É o momento que meu aluno agora vai se autoavaliar, nunca autopunir, porque o erro é o grande pretexto para você pesquisar e não mais errar. Então não fique chateado se você errou ou se você errar alguma questão. Esse momento é o momento de acertar as arestas. Quando você só acerta a bateria, fico muito preocupada porque eu fico com a impressão que você considerará final de estrada. E não é assim. Você pode acertar toda essa bateria. Mesmo assim, você deverá continuar o seu treinamento com a matéria. Se você não usa, você enferruja. Se você não realimentar o conhecimento dos estudos oracionais, é claro que essa área do seu HD ficará sem alimentação e a tendência é enfraquecer o seu conhecimento. Então, para a prática, eu peço para você revisar toda a matéria vista, porque surgirão exercícios simples, menos complexos e atividades que vão desafiar não só o conhecimento sobre oração subordinada adjetiva,
como outros conhecimentos, porque o que torna uma questão difícil não é o olhar singular sobre ela, é quando nós associamos outros conhecimentos de mundo a essa questão e no comum conhecimentos similares para promover realmente o dilema, a dúvida, a confusão. Eu quero que você esteja bem seguro. Se nós estamos trabalhando com orações, eu preciso que você revise orações coordenadas que já foram ensinadas, orações subordinadas substantivas que também já foram ensinadas e as orações subordinadas adjetivas que acabamos de ensinar. Faltas adverbiais, Cláudia, eu sei. Falta reduzida, Cláudia, eu sei. Mas essa parte, se você errar, o perdão já está anunciado. Mas eu preciso que você não erre nas matérias já ensinadas. Fica o acordo? Mas é tempo para você, meu aluno. Vá ao encontro da informação. E eu espero você daqui a pouquinho para começarmos a nossa maratona. Beleza? Até daqui a pouco.